tem um trabalho realmente eficaz para ser alcançado. Então, quero introduzir a minha palestra com o meu painel, né, com esse pequeno vídeo. Pode soltar. A janela 414 representa uma população demográfica de crianças com idade entre os 4 e 14 anos. Esta faixa etária é única porque representa o período em que estão mais abertos ao Evangelho. Há muitos anos atrás, Spurgeon disse: a capacidade de ter fé é maior na criança do que num adulto. E as pesquisas mostram que uma grande percentagem, provavelmente 8 em cada 10 pessoas, decidiram seguir a Cristo Jesus durante esse período na sua vida. Então, em termos de abertura ao Evangelho, esse é um período de oportunidade de ouro. Nós podemos constatar isso nos nossos próprios filhos. Quase todos eles vieram à fé entre as idades de 4 a 14 anos. É também durante esse período de tempo que se forma a visão do mundo, e isto influencia o poder de decisão deles. No final deste período de tempo, a visão deles do mundo já está formada. Então, é por isso que é tão crucial. Esta é a faixa etária em que eles estão receptivos ao Evangelho. A maneira de pensar deste grupo etário forma-se durante estes anos. Eles estão abertos para receber todo tipo de influência. Então é tempo de nos certificarmos que todas as influências que eles estão recebendo vão sim servi-las para serem servos de Deus depois dos 14 anos. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos trabalhar com as crianças se nós estamos pensando em um trabalho preventivo. Bom, ao preparar a palestra para vocês, eu tive que fazer algumas pesquisas. Entre elas, eu encontrei uma pesquisa do grupo Dharma, que relata que pelo menos na realidade americana, algumas pesquisas até que foram faladas aqui, tende mais a uma realidade americana ou europeia, uma vez que nós não temos pesquisadores, nós não temos institutos de pesquisas evangélicos fazendo pesquisas no Brasil. Então diz nessa pesquisa que 70% dos nossos jovens, quando chegam na universidade, 70% saem da igreja nesse período. Então, a realidade americana que não deve estar muito distante da realidade brasileira. Então nós vimos que, por exemplo, o diretor do Instituto Dharma, que ele é o David Kimnan, ele descreve algumas razões pelas quais, ele coloca uma lista de 6 razões pelas quais os jovens deixam o Evangelho. E ele diz que muitas vezes a que está ligada, a principal razão, entre outras, é de que a linguagem que é passada para eles, a forma de conduzir, é muito tradicional e não chega ao coração deles da forma que essa geração do século XXI entenda, seja próximo. Porém, Mike Yoder, já podia estar passando, né? É que eu fui rápido aqui. Hello? Tem alguém atrás da mesa? Já podia estar passando. Ok, passa aí. Não é essa a palestra. Bom, eu vou continuar aqui, ele vai correndo atrás de mim, porque depois eu fico sem os meus minutos. Bom, então o que acontece? O Yoder, ele faz já uma outra pesquisa, e ele trabalha, vai passando, por favor. Passa mais uma vez. Aí. Pode ir para frente. Ok, esse daí esse daí é o Kidman, né? E ele vai falar então que é essa dificuldade que os jovens têm de entender a realidade, que a mensagem do Evangelho seja adequada. O próximo, o Yoder, que eu vou falar aqui, ele faz um trabalho, e que eu gostaria muito que vocês tivessem acesso a ler, está num site chamado Reforma 21, e ele descreve 10 razões pelas quais os jovens saem da igreja. E já na 9ª razão, eu achei super interessante o que ele fala.
Ele diz assim: a nona razão pelo qual os jovens saem da igreja é que eles nunca frequentaram uma igreja para começo de conversa. Essa é a razão. A nona razão porque muitos jovens, quando chegam a certa idade, saem da igreja, é porque eles nunca frequentaram a igreja. Aí a gente fica perguntando, peraí, a palavra de Deus nos fala, lá em Provérbios 22:6, você pode até voltar lá para o versículo, Provérbios 22:6 diz assim: instrua a criança segundo o objetivo que você tem com ela, e mesmo que passe os anos, não se desviará dele. Só que o problema é que muitas vezes nós vemos esse versículo e nós fazemos algumas interpretações equivocadas. A primeira delas é que a gente considera o versículo de Provérbios como um mandamento. E ele não é um mandamento. A Bíblia não está dizendo que se você ensinar ela no caminho que deve andar, ela nunca vai se desviar, porque você está dizendo assim: eu estou ensinando, pronto, Senhor, agora a culpa é do Senhor se ele desviar, porque o Senhor me prometeu de que se eu ensinar, ela não vai se desviar. Se coloca como promessa, e não é. O livro de Provérbios não é promessa, é uma instrução. E para a gente poder compreender essa instrução, a gente tem que entender até o sentido que realmente esse texto foi construído. Primeira coisa é que era trabalhado no sentido hebraico, que sair do caminho era como se fizesse uma trincheira, e a criança caminhasse naquele caminho, e quanto mais ela construísse o seu próprio caminho, então não é o adulto que está ensinando, mas o sentido mais literal ao versículo seria: deixe a criança fazer o seu próprio caminho, que quando ela for velha vai ser muito difícil de tirar dela dos maus costumes, das coisas que ela faz. Então a gente precisa compreender que a igreja, principalmente os pais que são responsáveis, eles são os instruidores, aqueles que vão conseguir fazer com que a criança construa um caminho. Mas isso não é um mandamento, essa é uma instrução. E se a igreja, e se principalmente os pais, não cumprem sua tarefa, não adianta eles dizer: olha, eu fiz, agora o senhor está responsável por isso. Não, existe uma tarefa para ser feita. E claro, na ação do Senhor Jesus Cristo, claro, naqueles que o Senhor escolheu, vai permanecer, vai manter eles na presença do Senhor. Dentro dessa característica, eu criei aqui então uma frase. Você está brincando? Sério? Eu nem comecei. Os problemas de tecnologia que me atrapalharam. O que acontece? Eu criei uma frase que resume bastante o que nós vamos trabalhar aqui, abordar aqui. Crianças apenas igrejadas produzirá frutos, futuros jovens desigrejados. E a responsabilidade de prendermos nossos jovens pode estar relacionado com o que estamos conduzindo as nossas igrejas, dentro da igreja e principalmente dentro da casa. Quando usamos o termo, que claro, a gente vai falar aqui do desigrejado como um termo mais usado, porque a gente sabe o que significa, que é fora da instituição, mas quando a gente fala de um jovem que realmente está dentro do corpo de Deus, geralmente, há casos e casos, mas geralmente está ligado a uma antiga criança que foi meramente igrejada. Não passou pela conversão, ou não passou por um desenvolvimento realmente de transformação, de amadurecimento cristão. Ela estava na igreja, mas ela não era da igreja, ela nunca foi da igreja, ou então ela não entendeu o que é a igreja. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Vamos passar aqui, porque tem muito conteúdo, e eu vou mandar esse conteúdo para vocês, mas para a gente pensar. Dentro disso, eu pensei aqui em 10 razões que podem contribuir. Você pode abrir para mim? Obrigado. 10 razões que podem contribuir para nós perdermos as nossas crianças quando elas chegarem lá no futuro, quando elas virarem aqueles jovens, quando elas chegarem na universidade. Quais são as coisas que a gente deve prevenir para que isso não aconteça? Primeira delas, falta uma visão correta a respeito do ministério infantil. Gente, está na hora de a gente despertar. Será que filho de crente é crentinho? Tá, mas é para cretino, né? Crentinho não é. Será que a gente tem que pensar que levar as crianças à igreja é certeza que elas vão ser convertidas? Não é. E principalmente,
Será que nós temos salas de aulas, cantinhos de entretenimentos ou simplesmente guarda-volumes? Cada vez que a gente chega na igreja, a gente percebe que os pais chegam, deixam as crianças, quase que pegam um papelzinho e dizem assim: ó, você pega o seu pertence no final, porque ele não faz parte da igreja. Segunda, bom, nessa falta de visão, nós temos alguns resultados. Qual é o primeiro resultado deles? Crianças igrejadas e não convertidas. Mas qual a solução para isso, meus irmãos? A igreja deve resgatar a visão bíblica das crianças. Mesmo um pequenino pode crer. Eu me converti com 3 anos de idade, mas às vezes a gente não dá nem essa oportunidade para as nossas crianças. Segundo, falta de envolvimento dos pais e o seu próprio mau testemunho. O maior responsável de muitos jovens saírem da igreja é que os filhos é a incoerência do que como os pais são na igreja e como eles são no dia a dia, na casa deles. E eles falam assim: eu não vou ser hipócrita como meu pai é. E ele acaba se afastando. Os pais têm uma mania de terceirizar. Eles terceirizam na escola e eles terceirizam aqui. Eles chegam aqui e entregam. Agora, tia Diliane, é por sua conta. E fica pensando que uma vez por semana, 2 horas por semana apenas, ou às vezes 1 hora por semana, vai fazer essa criança ser verdadeiramente cristã. Resultado: filhos rebeldes, resultantes de uma hipocrisia dos seus pais. E a solução: um envolvimento dos pais no ensino e no testemunho. Crianças veem, crianças fazem. Terceiro lugar, falta de oportunidade de conhecimento bíblico e de profundidade de conhecimento bíblico. Olha, eu odeio o miniminismo que é usado nas das igrejas. Cultinho, salinha, aulinha, historinha. Você está falando para a criança que é pequenininha e que ela não vai aprofundar em nada, vai ficar só nisso mesmo. Isso é terrível, e as igrejas estão fazendo isso. Pouco mais de 30 histórias bíblicas na vida da criança inteira na igreja. Ela aprende só 30 histórias, as clássicas. Davi, Golias, Sansão, aquelas histórias. Elas não conhecem a Bíblia, elas não sabem que a história é feita dentro de uma cronologia histórica. Ela não conhece nem os livros doutrinários. Ela vai estudar livros doutrinários, os livros, as cartas paulinas, as cartas gerais, só quando chega na adolescência. Já vai ser tarde demais. Resultado: adolescentes e jovens com conhecimento bíblico raso. Solução: formar currículos mais amplos, manter sequências cronológicas e uso de livros doutrinários da Bíblia. Quarto lugar, falta de investimento. Eu ouvi aí. Falta de investimento e de preparo por parte da igreja. Será que a gente gasta mesmo os recursos, o mesmo dinheiro, a mesma energia, o mesmo treinamento com as crianças? A gente sabe que não. Só que a gente faz e a gente vai gastar muito dinheiro tentando resgatá-los lá no mundo. É dinheiro, é oferta, é evento, é coisa. Mas se a gente pudesse investir esse mesmo dinheiro para mantê-las e prepará-las, o investimento não seria nem tanto assim, porque a gente poderia segurá-las na igreja verdadeiramente, seja ela institucionalizada ou não. Será que e o resultado disso, dessa falta de comprometimento, é desconforto e desinteresse das crianças pelo ensino ministrado? Elas têm aula top nas escolas, elas têm recursos na internet com tudo de bom, e a igreja, aquela velho flanelógrafo caindo aos pedaços. Não vai dar. Solução: investimento em instalações adequadas e no preparo de treinamento de pais, mestres e no uso de recursos. Quinto lugar, ai meu Deus, será que vai dar tempo? Falta falta de integração entre os costumes e os ritos dos adultos. Como elas vão para a salinha, como elas vão lá para o outro lugar, elas nunca viram alguém ser batizado. Elas nunca viram alguém ser ordenado. Elas nunca viram alguém tomando a ceia e falar assim: ó, posso pegar? Não, agora não, quando você for batizado, quando você fizer pública profissão de fé. Agora, como é que elas vão querer fazer pública profissão de fé se elas não viram isso? Se elas não ficam com a vontade de fazer, porque elas nem sabem o que é isso. E elas não conhecem nem a liturgia, nem a doutrina da sua denominação, muito menos a história da sua denominação. Resultado: desconhecimento e desinteresse pelos ritos e pela própria igreja, pela própria denominação. Solução:
manter a criança nos cultos de Santa Ceia, batismo, ordenação, e instruí-la sobre doutrina, liturgia e história. Vamos ensinar a história da igreja, da IPB, a história da igreja para as nossas crianças. Bom, vamos lá. Sexto, uma falta de um processo de transição para as demais etapas da faixa etária da igreja. O que acontece? Criança lá, com tudo que é lúdico, tudo que é bom, de repente, vai para o culto. Senta lá, assiste o culto, fica quietinho e presta atenção e não faça nada de errado. Criança cai de repente, não há uma transição, não há um preparo, não há sequer alguém que no culto infantil comece já a dar elementos de liturgia e elementos de pregação para as crianças. Está tudo muito bonito, de repente ela é jogada lá para prestar atenção no culto. No entanto, nada que o pastor fala, eu não entendo nada que o pastor fala, então ou eu volto para a salinha ou eu fico de fora brincando. É isso que está acontecendo com os nossos adolescentes. E resultado, pré-adolescentes perdidos em cultos itinerantes. E solução, cultos de transição em ambientes separados, com pregações mais dinâmicas e com sermões ocasionais feitos dos pastores da igreja, o titular, direcionado para a linguagem do pré-adolescente e para o adolescente, preparando ele assim para a transição. Sétimo, falta de um comprometimento em suprir as necessidades da criança. Histórias bíblicas ou lições bíblicas. Não vamos contar a história, gente. Nós vamos aplicar lições que vão mudar a vida da criança, né? O que a vida desse personagem tem a ver com a minha vida e com os meus dilemas, com aquilo que eu estou passando? O resultado: crianças que não são relacionadas, que não conseguem relacionar a Bíblia com as suas necessidades, só ouvem historinhas. E a solução: chega de contar historinhas ou ficar brincando, mas ministrar lições bíblicas relevantes que transformam vidas. Oitavo, falta de um preparo para as realidades fora da igreja. O medo que a gente tem, tão grande que a gente tem, de perder as nossas crianças quando elas entram na universidade, quando elas vão para a escola, faz com que a gente deixe de preparar elas, e a gente entrega elas como um cordeiro manso na mão de lobos. Nós temos que falar sobre assuntos que nos deixam vermelho, nós temos que falar sobre coisas que nos constrangem, mas prepará-las para a realidade. O nono e o décimo, falta de amor pelas crianças. Sabe por que a gente perde as nossas crianças? Porque a gente ama os pais delas, a gente não ama as crianças. A gente está preocupado em o que vai fazer para que o pai não saia. Olha, está fazendo barulho lá, olha, está atrapalhando aqui. E a gente faz aqui. A criança percebe, quando ela para de ser criança, ela fala assim: não me ama, então por que eu vou amar vocês? Ela não ama a igreja, ela não ama a Deus, porque ela não sentiu amor por ela. E por último, falta de um discipulado eficaz entre os filhos e os alunos. Os pais não estão pastoreando seus filhos, e educar aos domingos não é suficiente. E o mais importante é que dentro desse discipulado, ele não precisa ser só por pais e alunos, ele pode ser feito por juniores, e ele pode ser feito por adolescentes e jovens, porque quando você coloca os maiores para poder se responsabilizar, ele não pode sair da igreja, ele não pode desviar, ele não pode fazer o que é errado, porque ele sabe que ele é parte de fazer com que a criança menor siga nos caminhos de Deus. Tinha mais coisa, mas dá para a gente trabalhar aqui dentro disso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça realmente abrir os nossos olhos para essa janela 414. Eu quero encerrar aqui, fora do meu tempo dos 20 minutos, com um vídeo que vai levar vocês a refletir, a orar pelas crianças e pedir ao Senhor que as preservem, para que elas não venham a sair da igreja quando ficarem mais velhos. Pode soltar o vídeo e no final nós vamos orar. Encontra sorrindo, jogando e conversando. Você nos encontra machucando, mentindo, brigando e chorando. Você nos encontra em casas, escolas, no shopping. Nós somos suas crianças. O chamado do mundo continua enfraquecendo em nós a influência de nossas famílias e
e da igreja. Está ficando cada vez mais difícil para nós de ouvir a mensagem do amor de Deus. Esse é o tempo certo para uma grande ênfase. Não precisamos de outro programa. Não precisamos de mais eventos. Nós precisamos de uma igreja que vai ministrar para nós, nos incluindo na família de Deus, através de uma grande variedade de meios e métodos. Nós queremos e precisamos de oportunidades para ministrar aos outros. De uma forma que combine com nossas idades, habilidades e dons espirituais. Podemos servir de várias maneiras. Nós podemos orar pelos outros.